Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um tempo de devocional da comunidade cristã Hebron, mais um tempo de meditação na palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao 35. O texto diz assim: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começaram a fazer as contas, e foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amados, esse é um texto muito precioso que nos ensina a respeito do perdão. Esse é um dos pilares, é um dos fundamentos da fé cristã e nós não podemos esquecer disso, porque muitas vezes nós temos falado de perdão, mas nós temos usado o perdão, nós temos considerado o perdão nas nossas vidas como um acessório, como algo que eu uso se eu quiser, quando o meu coração estiver preparado. E aí a gente tem uma série de desculpas para não perdoar. Certamente você já viu isso, né, na experiência com outras pessoas e talvez até na sua própria experiência pessoal você já percebeu isso. Quantas vezes você deu desculpas para não perdoar alguém, né? De repente, não é o tempo, eu não consigo, enfim, uma série de coisas, e a gente vai postergando como se de repente o perdão não fosse algo fundamental. É algo, irmãos, que pode trazer cura e liberdade em Deus para a sua vida e para a vida das pessoas que de repente estão presas a você por situações, e que o perdão seria uma chave poderosa para desatar esse nó entre você e algumas pessoas na sua vida. Então, quando nós lemos esse texto, ele é um texto que traz uma clareza muito grande para nós a respeito de como Deus agiu para conosco e como nós devemos agir em relação às pessoas, porque o nosso Deus, ele é um Deus relacional. Ele é um Deus que deseja que nós tenhamos um relacionamento com Ele, mas que nós expressemos o relacionamento que temos com Ele no relacionamento que temos com as pessoas. E isso é muito importante, essas coisas estão conectadas. Nós não podemos dizer que amamos a Deus e odiamos as pessoas. Nós precisamos, de alguma maneira, interagir esses dois ambientes de relacionamento, de modo que o relacionamento que nós temos com Deus, ele reflita na relação que temos com as pessoas ao nosso redor. Eu sei que muitas vezes esse é um grande desafio, porque as pessoas são diferentes, porque tem coisas que às vezes nós não conseguimos lidar bem, mas o fato é, nós precisamos aprender, nós precisamos estar disponíveis para aprender a lidar com as situações. E o perdão é algo importante que nós precisamos aprender, e não só aprender teoricamente, mas precisamos aprender na prática, porque em algum momento das nossas vidas nós vamos precisar liberar perdão para alguém, pedir perdão para alguém, e isso é muito importante que nós venhamos a praticar na nossa vida cristã, com discernimento, com entendimento. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu aprendo esse princípio, quando eu começo a discernir a importância, né, fundamental do perdão. Não é um acessório, não é algo que eu faço se eu quiser. Né? Não, é algo que é fundamental, né? Então esse texto ele deixa isso muito claro, a maneira como Deus deseja que eu e você ajamos diante das pessoas. Esse texto ele deixa muito claro aí essa relação com Deus e com os homens, entre os homens. Então no texto ele fala de um rei que tem servos, né? E esses servos têm dívidas para com o rei.
E de repente o rei começa a fazer as contas e decide cobrar essas dívidas. E quando ele vai cobrar, tem um servo que tem uma dívida bem considerável. E de repente esse servo suplica pelo perdão e o rei o perdoa. No entanto, esse servo ele tem um conservo, ou seja, ele tem alguém que também o deve, né? Que deve para ele. E o que acontece? Ele é perdoado pelo rei, mas ele não perdoa o seu conservo. E eu quero chamar a sua atenção exatamente para esse ponto, porque muitas vezes é assim que acontece conosco. Nós não dimensionamos que fomos perdoados por Deus. Em Cristo Jesus, a obra redentora de Cristo, ela nos faz ter acesso a esse perdão de Deus. Ela faz com que nós tenhamos esse acesso livre ao Pai. Então, nós podemos ser perdoados pelo Senhor. O Senhor, Ele nos perdoa os pecados, Ele sara o nosso coração. E Ele operou tudo isso através da obra redentora de Cristo. Mas quando nós não dimensionamos isso, que nós tínhamos uma dívida impagável e que o Senhor nos perdoou, muitas vezes o que nós fazemos? Nós queremos o perdão de Deus, mas quando chega a nossa vez de perdoar alguém, de repente o nosso coração se endurece e nós não conseguimos. E é isso que o texto ilustra aqui para nós. O rei, ele perdoou a dívida do seu servo, mas quando chegou a vez do servo, e detalhe, se a gente for comparar a dívida que o servo tinha para com o rei e a dívida que o conservo tinha para com o servo, os valores eles são discrepantes. Se você for comparar os 10.000 talentos com os 100 denários, você vai ver que tem uma discrepância muito grande. E essa discrepância também de valores é para mostrar que a nossa dívida para com Deus ela era imensa, ela era impagável. Nós não poderíamos saldar essa dívida. E é diferente das dívidas que nós temos uns para com os outros, que às vezes são tão menores e ainda assim nós não conseguimos perdoar. Então, amados, lembrem disso, nós precisamos agir de uma maneira diferente, nós precisamos ter um coração perdoador. Você pode dizer, nossa, mas isso é tão difícil. Eu sei, tem situações que talvez para você sejam extremamente complicadas e talvez você já tentou de diversas formas e não conseguiu e não tem conseguido realizar isso e você até deseja e ora, mas não tem conseguido. Mas continue buscando a Deus, porque o nosso Deus, ele tem um coração perdoador e ele deseja que nós também tenhamos, ele quer nos auxiliar a ter esse coração. Então, o texto ele nos mostra exatamente que Deus espera de nós uma atitude diferente. Ele não quer que nós sejamos como o servo que é perdoado, mas que na hora de perdoar simplesmente não perdoa, endurece seu coração. Deus deseja que nós sejamos como Ele. Ele deseja que nós tenhamos um coração capaz de perdoar. E essa capacidade, essa graça de Deus, ela só é alcançada na presença do Senhor. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós lemos a palavra, quando nós nos voltamos a Deus, inclusive para pedir ao Senhor que nos auxilie a esse respeito. Talvez tenham situações na sua vida que você já tentou perdoar e talvez até da boca para fora já tenha dito, eu perdoo. Mas o Senhor deseja que nós venhamos a perdoar de coração. É isso que o texto termina dizendo. Ele diz, assim vos fará também meu Pai Celeste, se do coração não perdoardes cada um aos seus irmãos. Então, isso é muito importante, amados. Não é uma questão simplesmente de dizer. Algumas pessoas entendem que é simplesmente chegar para o irmão e dizer, eu te perdoo. Mas se isso não estiver assentado no seu coração, isso não vai operar nada. Você precisa que isso seja algo realmente genuíno e você precisa dessa capacitação do Senhor, você precisa buscar esse recurso em Deus e certamente em um determinado momento da sua caminhada aí você vai começar a desenvolver esse coração, Deus vai começar a mudar algumas estruturas e vai fazer você capaz de perdoar assim como Deus é capaz de nos perdoar os pecados. Então lembre disso, é impossível nós termos uma vida com Deus sem perdão. Porque o perdão está na base da nossa vida cristã. Deus agiu conosco com uma atitude perdoadora e Ele deseja que eu e você também tenhamos corações perdoadores. Se você tem tido dificuldade, se tem alguma questão na sua vida que você já desejou liberar perdão e não consegue, se tem alguém que você precisa chegar a esta pessoa e pedir perdão e também não tem conseguido, busque a presença de Deus, porque Deus pode ajudar você a esse respeito. Se você já tem buscado e tem sido difícil, de repente busque auxílio de alguém, busque alguém que talvez tenha um pouquinho mais de caminhada na fé, alguém que possa orar com você, alguém que possa te discipular, alguém que possa te acompanhar, alguém que possa te orientar a esse respeito, alguém que possa acompanhar você nesse processo, né? E aí que Deus vai trabalhando e vai transformando teu coração e vai te ajudando a ter esse coração perdoador que eu e você precisamos ter. Eu entendo, amados, que tem situações muito difíceis, muito complexas, mas saiba que todos os recursos de que precisamos para ter uma vida cristã saudável, esses recursos estão em Deus. Então, se nós queremos ter uma vida cristã
plena e saudável, isso inclui perdão, isso inclui liberar perdão e inclui pedir perdão. Então, que nós tenhamos relacionamentos sarados, cheios de perdão, cheios de cura. Então, para isso, nós precisamos nos posicionar de forma diferente e permitir que o Senhor gere em nós esse coração perdoador que nós precisamos ter para que as nossas relações possam ser saradas, possam ser sanadas. Que Deus em Cristo os abençoe e dê uma semana cheia de graça, de entendimento, de discernimento, que o Senhor fale ao teu coração. Se tem alguém que você precisa perdoar ou alguém para quem você precisa pedir perdão, que Deus toque no teu coração, que você possa orar nesse sentido e que Deus possa te dar a oportunidade de resolver essas pendências, porque você vai ver que isso vai trazer liberdade para o teu coração. E lembre, Jesus nos chamou para sermos livres, então não se coloque debaixo de nenhum jugo de escravidão. Você é livre em Cristo Jesus e o perdão é uma chave poderosa para essa liberdade no Senhor. Deus os abençoe, tenha uma semana de graça e de sabedoria em nome de Jesus. Até mais.